O Agenda Econômica está de volta, conversando com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, sobre o ajuste fiscal proposto pelo governo Temer na PEC 241. Secretário, a gente falava no bloco anterior de como cortar despesas ou como aumentar a receita, né? Aumentar a arrecadação. Também ainda aqui no Senado, o senhor já falou sobre alguns ralos, né, das despesas públicas, e um que o senhor citou foram os subsídios, que, segundo o senhor, chega na beira a 30 bilhões ano. Como é que está essa questão dos subsídios? Dá para cortar um pouquinho? Isso tem que ser cortado. Essa conta de subsídio, há 4, 5 anos atrás, era uma conta em torno de 8, 10 bilhões por ano. Essa conta, em 2016, será de 30 bilhões e no ano que vem, em 2017, será novamente de 30 bilhões. Por quê? Porque o governo não está conseguindo cortar essa conta rapidamente. Porque os contratos que são subsidiados, quando um banco público emprestou, em 2013, 2014, para alguma empresa a um juro muito barato, muitas vezes muito abaixo da inflação, e o governo tem que cobrir o banco público pela perda que ele tem ao emprestar a um juros muito baixo, esses contratos ainda estão em vigor. Então você tem que esperar o vencimento do contrato para não mais renová-los e você economizar, reduzir a conta de subsídios. Eles começam a vencer em 2018, então? Vários já começam a vencer um pouco em 2017, mas no ano que vem você tem um aumento do subsídio ao setor agrícola, de contratos também que ainda estão em andamento, mas muitos começam a vencer em 2018. Além do setor agrícola, quais são os mais subsidiados no país? Não, fora o setor agrícola, mais ou menos 10 bilhões desses 30 bilhões, mais ou menos um terço, são subsídios dados a várias empresas de setores diferentes nos programas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES. Então, o BNDES teve um programa muito grande que emprestou mais de 400 bilhões subsidiados. Para você ter uma ideia, a inflação do Brasil em 2013 foi perto de 6% ao ano. A taxa de juros de empréstimo dessas linhas subsidiadas do BNDES chegou a ser 2,5% ao ano. 2,5% ao ano. Ou seja, é um negócio de mãe para filho, né? Nem de pai, né? De mãe para filho e muitas vezes para empresas que não precisavam ser subsidiadas. No mundo todo, o governo dá subsídio para pessoas de baixa renda, pessoas pobres. Não se dá subsídio para ricos. Compra de automóveis, por exemplo, indústria automobilística, por exemplo? Compra de automóveis, por exemplo. No Brasil, a gente, nos últimos anos, passou a dar subsídios para pobres, como é o correto, mas também para ricos. Bom, secretário, antes da gente continuar, nós vamos ouvir o que dizem o que pensam dois senadores aqui sobre a PEC 241. Nós temos que caminhar para o Estado eficiente, eu não diria mínimo, mas o Estado que prioriza os setores essenciais, e neste caso, saúde e educação. Nós imaginamos que a crise se aprofundou de tal forma que medidas rigorosas precisam ser adotadas. E o governo ainda não falou em fazer uma reforma administrativa de amplitude para realmente economizar nos gastos correntes. Um país que está em desenvolvimento tem que ter um forte Estado. O que nós temos que fazer, na minha opinião, eu fui governador há 8 anos, é melhorar os gastos públicos. Mas os investimentos públicos não têm que ter cessado. Eles têm que estar presentes e ampliados. É com eles que a gente faz a economia funcionar. Em vez de pôr fim aos gastos públicos, nós tínhamos que corrigir os abusos nos gastos públicos. Como, por exemplo, a desoneração que foi feita em 2014, de mais de 100 bilhões. Aquilo foi um erro. Bom, a gente viu aí dois pontos de vista de dois senadores, um que hoje é da base do governo, um que era da antiga base e agora é da oposição, né, com a mudança que a gente teve. De certa forma, os dois falam de uma questão que é a qualidade dos gastos públicos. O senador Álvaro Dias fala da reforma administrativa. Uhum. É um estudo também, é uma forma também, como é que ela poderia ser? A reforma administrativa é muito importante, é algo muito importante, mas o prioritário agora, no ajuste fiscal, é de fato a PEC do controle do crescimento do gasto, que muda regras. Porque quando a gente olha o crescimento do gasto público do Brasil, não é no último ano, nos últimos 2 ou 3 anos, mas desde 1990, grande parte desse crescimento está atrelado a regras, porque no Brasil as pessoas se aposentam muito mais cedo do que em outros países do mundo. Isso não está ligado à eficiência administrativa, isso está ligado a regras. Por que que no Brasil, por exemplo, você tem a correção de alguns benefícios de acordo com a inflação, às vezes o auxílio-doença, pessoas conseguem auxílio-doença
por mais de 2 anos sem passar por perícia médica. Isso, alguma coisa está ligada de fato à eficiência, faltou a perícia médica. Mas outras coisas, parte grande do gasto está ligado a regras. Então, o governo decidiu, a equipe decidiu atacar logo no macro. A questão de regras, né? Porque, por exemplo, no Brasil hoje, ele gasta com previdência o que gasta um país que tem um triplo de pessoas idosas maior do que o Brasil, que é o caso do Japão. O Brasil, daqui a 30 anos, ele será o Japão hoje. O Brasil terá uma proporção de pessoas idosas daqui a 30 anos igual ao do Japão hoje, sendo que o Brasil já gasta com previdência muito mais do que o Japão. Se a gente não fizer reforma da previdência, daqui a 40, 50 anos, o gasto com previdência vai crescer 9 pontos do PIB. A gente vai precisar de aumento de carga tributária de quase 10 pontos do PIB só para pagar a previdência. A equipe tem expectativa da aprovação da PEC 241 ainda neste segundo semestre, porque aí já tem também bastante indicada e já não foi oficializada ainda como projeto, mas já está oficializada politicamente que vai vir um projeto de reforma da Previdência. Né? Sem dúvida. O ideal é que a PEC 241 seja aprovada até o final deste ano. Isso é importante, inclusive, para sinalizar para as pessoas e para o mundo que o Brasil está fazendo um ajuste fiscal, que o Brasil vai resolver seus problemas, que o Brasil é um país confiável para se investir. A reforma da Previdência também é essencial. A palavra final, se a gente terá ou não um ajuste fiscal, caberá ao Congresso. Agora, 20 anos de corte, 20 anos de um arroxo fiscal esse ajuste. Ele é mais do que um ajuste, ele é muito pesado e para durar por 20 anos. Não é muito longo? Na verdade, o regime, o que a gente chama do novo regime fiscal é 20 anos, mas a regra do crescimento real zero da despesa é só durante 9 anos. A partir do 10º ano, o presidente da República pode mudar essa regra, pode encaminhar um projeto de lei até ordinário, um projeto de lei simples de aprovar e mudar essa regra. Então, o crescimento real zero é por 9 anos, podendo ser alterado a partir do 10º ano. Então, vamos fazer um pouquinho aqui o advogado do diabo, pegando o que dizem os adversários da proposta do governo, que no momento, como política anticíclica, no momento de crise, o que os governos fazem é aumentar os investimentos, porque nesse momento a iniciativa privada corta custos, demite pessoal. Então, quem é que poderia investir? O governo, até para reanimar a iniciativa privada. Não é o que está previsto, isso passa longe da ideia da equipe econômica. Infelizmente, sim. Se nós estivéssemos numa situação normal, como estávamos em 2008, em um período de recessão, é normal o governo aumentar seu gasto. Se a gente estivesse numa economia normal, numa situação normal. Infelizmente, quando não precisava aumentar o gasto, o governo aumentou o gasto, a administração anterior aumentou excessivamente o gasto e deu, como o próprio senador da oposição falou, que era um senador da situação no governo anterior, aumentou excessivamente os subsídios e benefícios tributários para empresas que não era necessário. Isso levou a uma crise fiscal muito grande. Na situação atual, se o governo expandir o gasto, ele vai precisar se endividar mais, vai ter que pagar mais juros e a gente vai reclamar do governo. Politicamente, o senhor vê espaço hoje, por exemplo, para um corte de subsídios, porque precisa ser aprovado. Também algumas coisas precisam ser aprovadas aqui. O Brasil terá que cortar subsídios. Assim, não é questão... Claro que quem dá a última palavra é o Congresso, mas, assim, novamente, ajuste fiscal não tem mágica. Se a gente não quiser cortar a despesa, e olhe que a PEC 241, ela não corta despesa, ela simplesmente controla o crescimento da despesa. É um ajuste fiscal muito diferente do que foi feito em Grécia, do que foi feito na Espanha, do que foi feito na Irlanda, que tiveram cortes efetivos de despesa, tiveram corte no valor de aposentadorias. Isso não acontecerá no Brasil. O ajuste fiscal é só controlar o crescimento da despesa, mas se não houver consenso para isso, e também se não quiser aumentar a carga tributária, aí a saída vai ser mais inflação e ninguém quer voltar à situação dos anos 80. Quando o país tem uma inflação alta para equilibrar suas contas, é uma forma não civilizada de se ter um debate, enfim, de se chegar a um consenso para equilibrar receita com despesa. A gente tem setores, falando ainda em subsídios, setores que são tradicionalmente muito subsidiados, a agricultura. Se a gente pegar a agricultura como produção de alimentos, até é bastante explicável. Mas quando a gente pega a agricultura, por exemplo, como área de produção de combustíveis, cana-de-açúcar, todo ano a gente vê aqui a renegociação das dívidas e essas renegociações são subsidiadas pelo Tesouro, pelos bancos públicos. Como é que fica? O senhor vê politicamente possibilidade de reduzir realmente esses subsídios? Isso tem que ser um debate muito franco e aberto aqui no Congresso, né? A situação fiscal é a seguinte:
Se a gente não reduzir subsídio, significa que a gente vai ter que cortar outras despesas. Com a PEC do gasto, você não tem muito espaço fiscal agora, enfim, para aumentar a despesa. Então, acho que essa discussão do que é prioritário, a gente deve dar mais subsídio para renegociação de dívida agrícola, ou então a gente deve gastar mais com saúde e educação, e não fazer renegociação de dívida agrícola. Tudo isso agora vai para um patamar de discussão diferente, porque tradicionalmente a gente acomodava essas discussões simplesmente puxando para cima a previsão de receita ou criando novos impostos. Não dá mais para fazer essa forma. Então, eu acho que isso tudo, a partir de agora, vai ter uma discussão muito mais séria e transparente. Bom, o senhor está falando aí em aumentar aqui no Congresso a previsão de arrecadação. No último dia de agosto foi entregue ao Congresso a proposta de orçamento de 2017. E como é que o senhor vê essa proposta? Ela já vem com esse teto, embora a PEC não tenha sido aprovada, mas o governo já decidiu que vai vigorar. O senhor acha que isso vai ficar valendo mesmo aqui no Congresso ou o senhor vê a possibilidade de mudar? Não, eu acho que vai ficar valendo e eu estou com uma expectativa muito positiva do debate orçamentário nesse ano. Porque tradicionalmente o que acontecia? O governo mandava uma proposta orçamentária para o Congresso, aqui no Congresso se reestimava para cima receita e se puxava também para cima a despesa. Isso não mais poderá acontecer, porque a despesa está dada. Então a gente vai ter um debate transparente, saudável, como existe em todas as democracias, de prioridade do gasto. A gente vai ver grupos políticos discutindo e lutando por um pedaço maior do orçamento, o que é algo saudável na democracia, porque o espaço para gasto em qualquer país do mundo é limitado. Então, é normal que a gente tenha disputa política pelo orçamento. Para a gente encerrar, então, secretário, quando é que o senhor acha que a gente vê o que vocês estão considerando os primeiros pontos positivos dessa proposta na economia do país como um todo? Bom, quando a gente olha os dados dos últimos 3 meses, a gente já tem a recuperação dos índices de confiança, a gente já teve uma queda muito grande do risco Brasil, a gente já teve, assim, pequeno, mas uma reativação do investimento. O último dado do PIB que foi divulgado, a gente já vê no trimestre contra trimestre uma recuperação pequena do investimento. Se a PEC for aprovada até o final do ano, que limita o crescimento do gasto, eu acho que a consequência natural disso será uma redução dos juros. O próprio Banco Central tem enfatizado bastante isso. E claro, e se a gente conseguir fazer essa agenda, a economia vai se recuperar, o investimento vai voltar e a economia voltará novamente a crescer, que é o que todo mundo deseja. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica e boa sorte para a equipe econômica e para todos nós, não é mesmo? Obrigado. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser participar do Agenda, envie suas sugestões de pauta e comentários pelo telefone 0800 6122 11. A ligação é gratuita. Para rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até a próxima Agenda Econômica.